Muito bem, agora vamos falar de economia, agora com Denise Campos de Toledo. De onde vem o otimismo do mercado em rever as projeções de crescimento, Denise? Olha, Lívia, ontem nós tivemos a divulgação do BCBR, que foi uma boa surpresa. Ele veio negativo. Na verdade, foi o primeiro dado negativo desde que a economia brasileira testou o fundo do poço em março e abril do ano passado. Depois nós tivemos um processo de retomada acelerado, principalmente pelo auxílio emergencial, mas se falou na época até numa recuperação em V. Depois deu uma pausa esse processo de reação da atividade e em março se esperava um número muito ruim, porque foi aquele mês de anúncio de restrições para todo lado, o país todo passando por restrições de atividade novamente, e aí o mercado começou a trabalhar com a perspectiva que março e abril viessem negativos. Só que não foi tão negativo assim o mês de março. Nós tivemos a retração do IBCBR de 1,59%. O mercado esperava mais de 3%, alguma coisa 3,5% de queda. Então, a partir disso, as revisões estão ocorrendo para o fechamento deste ano. E já tem muita gente acreditando que no final de 2021, a economia brasileira possa estar com um ritmo de crescimento na faixa de 4%, isso no último trimestre, o que faria com que houvesse uma reposição do que aconteceu no ano passado e aí retornaríamos à situação pré-pandemia. Então, tem muita relação com isso. Primeiro que não houve aí a confirmação das projeções mais pessimistas no mês de março. Fora isso, nós temos o Brasil favorecido pelo aumento de preços de commodities, isso alavanca resultados melhores, especialmente no agronegócio. Tem o efeito colateral, que é o aumento da inflação, mas isso vem sendo calibrado em certa medida pela elevação dos juros, que também criou um ambiente de maior estabilidade no mercado financeiro, por exemplo, em relação ao dólar. Então, acaba colaborando para menos pressões inflacionárias nesse sentido. Se o dólar permanecer no patamar mais baixo, ele ameniza essas pressões. Tem a economia global crescendo, chama atenção o desempenho da China e dos Estados Unidos, o que demonstra que o avanço da vacinação estabelece uma condição de retomada da atividade bastante importante. E os economistas aqui no Brasil começam a contar com essa possibilidade no segundo semestre. Nós estamos vivendo um momento aí bastante complicado em termos de vacinação, inclusive com interrupção das campanhas até da segunda dose, mas o que se espera é a superação dessas adversidades com os novos contratos para fornecimento no segundo semestre. Infelizmente, o Brasil está atrasado, mas no segundo semestre isso pode fazer diferença, permitindo uma abertura maior da atividade econômica. Então, é a partir desses dados que o mercado começa a trabalhar com projeções talvez melhores. São alguns analistas que estão revendo essas sinalizações, lembrando que o relatório Focus, que saiu na segunda-feira, ainda mostrava o mercado apostando aí num crescimento de 3,21%. No relatório que vai ser divulgado na próxima segunda, a gente já pode ter o retrato ou uma projeção diferente. Denise, agora qual que é a expectativa para o fechamento nesta sexta-feira, depois de uma semana com tanta instabilidade no mercado? Olha, o mercado ficou muito instável, principalmente por conta dos Estados Unidos, porque houve a confirmação de aumento da inflação lá, assim como tem acontecido aqui no Brasil. Tem impacto também de aumento de commodities, do processo de retomada da atividade econômica, há um aquecimento do consumo e tudo isso gera inflação. Aí o mercado, volta e meia, começa a especular com a possibilidade de alta dos juros antecipada. Apesar de o Banco Central de lá, de o Federal Reserve sinalizar que vai levar alguns anos ainda para os juros voltarem a subir, o mercado pressiona, fica achando que pode haver essa mudança diante de alguma pressão inflacionária que se confirmou nessa semana. Só que depois vieram algumas declarações para amenizar essa preocupação toda. O mercado passou a acreditar de novo na possibilidade de o Federal Reserve admitir uma inflação um pouco mais pressionada, que seria da faixa de uns 2%, pouco mais de 2% no varejo para os Estados Unidos. Isso é muito, não é? Então, o mercado deu uma acomodada ontem e hoje o cenário é positivo por enquanto. Nós vamos ter vários indicadores divulgados lá, que no Brasil não temos essa agenda, e chama a atenção que o mercado brasileiro tem olhado muito mais para o exterior do que por preocupações domésticas, que tem a questão fiscal ainda com muita pressão por gastos, tem a CPI rolando, que pode trazer ruído político. Nós temos uma situação mais mal resolvida aí domesticamente, mas o mercado está apostando aí nessa fase de maior tranquilidade e tem impacto dos juros, né? Hoje o dólar agora, na abertura, cai 0,7% e a cotação de venda do comercial em R$ 5,27, Lívia.